Olá, espero que todos estejam bem. Hoje, dando sequência às entrevistas aqui com os candidatos a vereador na nossa cidade de Caldas, eu estou recebendo aqui a Lorene. Lorene, muito bem-vinda ao nosso programa, Obrigada, à nossa entrevista, ao nosso bate-papo aqui. Você está afiliada a que partido? Ao PL. 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 Tem o número, se quiser se apresentar aos seus eleitores? Meu nome é Lorene Franco, né? A maioria das pessoas aqui da cidade me conhece porque eu lecionei muitos anos em Caldas e eu estou pelo PL, né? Meu número é 22122 e estamos aqui para responder algumas questões, para vocês analisarem todos que passaram por aqui para determinar o seu voto. Bom, vamos bater um papinho então. Lorene, você participa do PL ativamente, pelo que a gente vê, né? E o que você está defendendo na sua candidatura? Antes de tudo, antes de eu falar na minha candidatura, porque nós não podemos falar de política, Giovanni, sem falar em valores cristãos. Por quê? Porque se você tem valor cristão, você vai ter o valor familiar. Você vai cuidar daquilo que é da família. Você vai ser honesto. Esses valores cristãos, o que ele faz na tua vida? Você querer ser melhor em todos os setores da sua vida. E, infelizmente, o que a gente vê aqui na nossa política nacional, né, não é só em Caldas, não, nacional, é que geralmente a maior parte dos políticos entram pensando em si mesmos, né? E não pensando no bem da população. E esse é o grande engano, porque aquele que é cristão, nós sabemos que um dia ele sabe que vai prestar conta a Deus. Se você tem amor a Deus e o temor a Deus, que é o respeito a Deus, as outras coisas da sua vida vai dar tudo certinho. Vai caminhar. Por quê? Porque Deus não quer as coisas erradas. E um dia todos nós vamos partir. Ninguém aqui fica para semente. E nós vamos ter que levar tudo que nós fizemos para Deus. Se eu amo a Deus, eu não quero me apartar dele. Eu não quero me separar, né? Então, daí, do cristianismo, é que eu acho que já vem esses valores que a gente precisa cultivar dentro da nossa política. Dentro da vida né? inteira, né? Dentro da vida, dentro da política, com seus amigos, o trabalho, em todos os setores da sua vida. Certo. Então, esse é o meu primeiro princípio, né? E depois desses princípios que eu estou falando para você, eu quero falar da união dos partidos, tá? Eu achei assim maravilhosa essa união que a gente teve partidária. Eu sei que muita gente não gostou. Eu acho que cada um tem o direito de gostar ou não. Mas o meu modo de pensar, o meu modo de pensar mesmo, a união vai ser muito benéfica. Por quê? Sempre temos aquela politicagem. Se um prefeito ganha e a maioria dos vereadores que entram na Câmara, se são de oposição, querem barrar projetos. E eles não pensam que estão barrando projetos para o povo, mas para atacar aquele prefeito. Então eu acho que com essa união, isso aí vai ser uma coisa que vai melhorar muito. Porque nós não temos que pensar de aprovar projetos por causa do prefeito, por causa de alguém. Nós temos que aprovar projetos que sejam bons para a população caldense. Então, essa união partidária, Giovanni, para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Já evitou um desgaste muito grande, né? Então, eu quero parabenizar, né, o Gabriel, que é o presidente do PL, o Ailton Goulart com o Azael, que resolveram fazer essa união. Vocês estão de parabéns e eu espero que aqueles que entrarem, né, os vereadores que entrarem, estejam também de mão dadas para trabalhar por Caldas. Caldas precisa, porque
Caldas se atrasou em muitos sentidos, historicamente falando, por causa dessa briga, dessa rivalidade política, né? Às vezes era rivalidade familiar. Justamente. Foi só parando, né? Justamente. De uns anos pra cá que o negócio foi mudando um pouco. Já vem, né? melhorando. Vem Graças a Deus, esse aspecto aí vem melhorando. Tá certo. Bom, e? Agora eu posso falar das pautas. Agora você pode falar das suas pautas, né? Eu quero dizer que eu sou da educação, mas que as minhas pautas, elas não estão assim, Giovanni, só dentro da educação, sei. Tá? Então eu vou falar alguma coisa, primeiro eu vou falar que é do meu coração, tá? Que eu acho assim muito válido isso que eu estou pensando. A politização nas escolas municipais. Certo. Mas aí não é começar a politização ali na 5ª série ou no 2º grau, não. Você começar a politização da criança que entra na escola com 4 anos de idade. Sim. E tem muito como fazer isso, né? Nós podemos fazer teatrinhos, apresentar situações e fazer as crianças viverem essa situação, né? Ensinar a pensar. Uma coisa que sempre foi muito usada, Giovanni, em toda parte no Brasil, compra de voto, né? Absurdo, né? Que é um absurdo, né? E que infelizmente existe ainda hoje. Então o que eu quero? Eu acho que eu vou colaborar muito com o cidadão, com a formação do cidadão brasileiro desta maneira. Nós temos que jogar essa politização nas crianças e não ideologias, certo? Nós temos que jogar situações para que eles aprendam a pensar. Porque quando eles chegarem na idade adulta e que eles forem votar, eles já terão consciência. Eles não vão querer vender o voto deles. Que eles têm que olhar cada candidato para poder votar. Ou não vão seguir uma moda. Justamente. Um modismo, né? Normalmente tem isso. O modismo. É. Não. Isso é a pauta do meu coração. Porque se amanhã eu me for, eu sei que se eu conseguir isso e isso tiver uma continuidade, nós teremos cidadãos realmente formados politicamente para poder votar corretamente ali no futuro. Sim. Então essa é a pauta do meu coração, tá? É essa. Depois, outra coisa, a história de Caldas, né? A história de Caldas, ali tem muita pouquinha coisa que a gente vê. A gente precisa retomar isso aí, ver se a gente consegue montar direitinho essa história de Caldas, né? As nossas tradições, para colocar também nas escolas, né? A história de Caldas. Uma aula de história municipal. Isso, muito pouco sobre a história de Caldas, né? E a gente poder reconstruir, fazer mesmo a história de Caldas e poder estar passando para os alunos essa história de Caldas, né? Porque nós precisamos ter a memória da nossa cidade, porque para ter história precisa ter memória, né? Então nós precisamos colocar essa matéria, a história de Caldas, dentro das nossas escolas, para as crianças, né? E até ali, 5ª, 6ª série também, tá vendo? Porque aí ele já vai ter essa noção, né? De como Caldas foi criado, como que aconteceram as coisas aqui. Afinal de contas, deve ter a história de 206, né? Então eu gostaria muito também de trazer essa pauta, né? E também uma maior participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Por quê? Os pais hoje trabalham muito, eu sei que existe dificuldade para que os pais estejam seguindo os seus filhos na escola. Mas a vida corrida demais. Mas os pais têm necessidade. Eu acho que a gente precisa tentar fazer uma conscientização dos pais mesmo, entendeu? Dessa maior participação deles na vida escolar do aluno. Afinal, o que meu filho está aprendendo dentro da escola? Será que está aprendendo alguma coisa nociva, só coisas boas? Eu quero participar da vida do meu filho.
precisa ter uma conscientização maior dos pais, que eles precisam tirar um tempinho para isso. Você pensa nisso assim, individualmente, ou você pensa em fazer um conselho? Um projeto, me unir ali na Secretaria de Educação, para a gente ver o que pode ser feito. Entendi. Né? Porque essa participação dos pais na vida do aluno é importantíssima, até para o próprio desenvolvimento do aluno. É claro, né? Então, precisa acompanhar o desenvolvimento e a vida escolar do filho, né? E outra coisa ainda dentro de escola, eu conversando com alguns professores, eles pediram, né, que se a gente conseguisse uma verba, alguma coisa, para colocar um data show em cada sala de aula, né? Ali no Crispim, né, que as crianças já saem lá de Pocinho, já vêm para o Crispim. Então... Entendi. Para quem não sabe, um data show seria para melhor explicar as matérias. Justamente. Um projetor. É de um projetor. Que vai dar uma melhor visibilidade à matéria, ao aluno, né? Justamente. Facilita muito a vida do professor. Né? E o aprendizado também. E o aprendizado também. A pessoa fica mais focada. Né? Mais focada, chama mais atenção. Entendi. Né? Então, eles estão querendo um data show para cada sala de aula. Eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes você tem um data show na escola, um usa, outro professor, e acaba destruindo logo aquele equipamento, né? Então, vamos ver o que a gente consegue sobre isso, né? Vou buscar recursos. Recursos lá em Belo Horizonte ou lá em Brasília, que seja, né? Tem que ser. Vamos ver o que a gente consegue, né? A gente, se entrar, a gente vê depois a maneira que a gente vai conseguir colocar os nossos projetos, né? Para andar, para dar certo. Né? E outra coisa também, Giovanni, a minha preocupação também não é só com a escola, né? Eu tenho a preocupação, por exemplo, o turismo de Caldas, né? Então, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pode falar. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Se eu souber, vamos ver, né? Se você tivesse um investimento hoje, um dinheiro para você fazer um investimento, de você abrir, por exemplo, uma pousada em Pocinhos, você faria isso hoje? Olha, eu poderia estudar se eu tivesse dinheiro, mas eu acho que talvez existam maneiras melhores de chamar um turista, na minha opinião. Pelas conversas que eu tive aqui com pessoas que estão querendo fazer um turismo. Eu acho que falta acomodações, mas eu acho que, de repente, investir num empreendimento assim... Você tem que ter certeza que você vai ter um retorno. Tem que ter um estudo. Eu ficaria um pé atrás, teria que estudar isso melhor. Teria que estudar melhor. Então, o que eu penso sobre isso, Giovanni? Nós precisamos fazer uma divulgação de Pocinhos do Rio Verde nacionalmente e internacionalmente. Vou te explicar por quê. Não somente das festas de Caldas, né, faz parte da nossa tradição, mas as águas que nós temos em Pocinhos, elas são raríssimas. Raríssimas. Se eu não me engano, não sei falar com toda certeza, mas o tipo de água que tem aqui em Caldas, me falaram que aqui em Caldas e na Inglaterra. Há muitíssimos anos atrás, eu fazia tricô na máquina e eu vendia lá no Grande Hotel. Né? A Rosana me deu um espaço lá para eu trabalhar, para divulgar. E teve uma mulher que ela gostou muito de mim, que estava hospedada lá em Pocinhos. E ela foi me contar a história dela. Ela chegou desenganada aqui em Caldas. E ela saiu curada. Então, se você tem um dinheiro e você quer fazer um investimento, por exemplo, um hotel, uma pensão, ou investir ali em Pocinhos, você precisa ter certeza do teu retorno. Porque senão você não vai investir numa coisa se você não sabe se vai ter retorno ou não. Né? Então, o que eu penso é isso. Nós temos que tornar as nossas águas muito conhecidas. Porque já salvou a vida de muitas pessoas aqui.
né? E outra coisa, teríamos que ter também pelo menos 2 médicos especializados nessa área de águas medicinais. Para tratamento de saúde. Né? Para cuidar dos turistas ali, ou pacientes de tratamento, alguma coisa assim. Porque são casos assim milagrosos que já aconteceram aqui em Caldas. Então nós precisamos fazer uma divulgação séria, né? E é uma maneira também de entrar dinheiro para Caldas, né? O turismo, o pessoal que vem para se curar, para fazer tratamento, as nossas festas, precisa ser muito divulgado. Outra coisa também, aquela estrada ali, Pocinhos Andradas, já faz muito tempo, né, que o pessoal aqui quer que asfalte aquela estrada. E não foi sonho de todo mundo, né? Já foi sonho de todo mundo, gente. Precisamos descobrir o que está impedindo. A mobilidade é muito restrita por causa disso, né? Justamente. Nós ficamos apenas restrita, que é Poços de Caldas, né? É o maior centro que a gente está aqui. E para lá nós vamos ter Andradas também. Estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo. Gente, é uma grande melhoria. Né? Então eu gostaria muito de ver essa parte também. E outra coisa, eu não tô, se eu ganhar, eu não quero entrar ali para ver somente as minhas pautas. Isso aí, deixa eu cortar só um pouquinho. Eu estou perguntando para todo mundo, acho que você tocou num assunto que dá certo. Como é que você se vê, hipoteticamente, eleita lá na Câmara? O que eu vejo é eu conseguir trazer alguma coisa de bom para os caldenses, porque eu amo Caldas. E eu sei que você, como cidadão caldense, todo mundo aqui ama Caldas, gente. Nós precisamos tentar trazer o melhor. E ao mesmo tempo também estar indagando essa população. Né? O que vocês querem? O que é mais prioridade, as comunidades? Né? Tá trazendo isso também, Giovanni. Entendeu? E chegar lá e não vai só as minhas... Não, a gente tem que unir. A gente tem que dar as mãos depois que está lá dentro. Um ajudar o outro, com cada um no seu projeto, né? Ideias boas. Ideias boas, vamos ajudar um outro a fazer o projeto, vamos levar para frente, vamos garantir que a população caldense possa receber coisas boas das mãos dos vereadores. Né? A política pública que tem que chegar ao seu destino, que é a população. Tá certo. É isso. Bom, Lorene, eu te desejo muito sucesso na sua campanha, que você logre aí a sua eleição, né? Se quiser deixar o seu número novamente para os eleitores, fique à vontade. Olha, pessoal, eu peço aí, né, estou contando com o voto de vocês, né, aqueles que não têm aí já um compromisso com o seu voto, penso que posso pedir, né, uma ajuda a todos vocês. O meu número é 22-122, Lorene Franco, e Ailton Azael 15. Vamos partir para a vitória, para a nossa luta em Caldas. Bom, gente, essa aí é a nossa candidata Lorene do PL. Fiquem com Deus.